Um colega de trabalho me fez uma pergunta. Ele disse: Karen, às vezes você não se cansa de fazer todos os dias a mesma coisa? Eu achei a pergunta dele tão interessante que eu fiz esse vídeo para responder. Bom, primeiro que se eu deixasse tudo aquilo que fosse repetido na minha rotina, no meu dia a dia, me gerasse cansaço, eu nem sairia da minha cama. E eu digo se eu deixasse, porque grande parte desse cansaço do qual ele estava falando é causado por mim. Então, isso tem solução? Sim, isso tem solução. E eu ainda digo por quê. O cansaço, na maioria das vezes, ele é uma resposta da minha mente a um estímulo que eu provoquei através de uma interpretação minha sobre algum evento. Ou seja, se eu mudar a minha interpretação, eu tenho um outro resultado. E a esse processo eu chamo de ressignificar. Eu vou dar um exemplo mais prático. Esse meu colega, ele fez esse comentário, essa pergunta, porque eu estava realizando um teste. Na verdade, eu realizo diariamente testes dos equipamentos e de todos os sistemas que são utilizados durante o tratamento de paciente na radioterapia. Esses procedimentos, eles garantem a segurança do tratamento. Isso garante que a máquina ela está de acordo com o que ela foi calibrada para ser utilizada. Para a instituição, para as normas da instituição, isso faz muito sentido. Mas além de fazer sentido para a instituição, para mim também faz muito sentido. Porque eu tenho um propósito profissional. E eu escolhi a área da saúde como cenário para cumprir esse propósito. E esse propósito é transformar vidas. Estes testes, para mim, faz muito sentido, porque eles garantem a segurança do meu propósito. Porque dentro do contexto daquilo que é o meu objetivo, eu preciso entregar uma prestação de serviço que seja para o meu paciente com segurança. Se não houver segurança, qual será a transformação que eu vou causar nele? Então, para mim, por si só, faz muito sentido. Mas, se por algum motivo eu não tivesse alguma justificativa que me desse algum tipo de prazer ou motivação para realizar esse procedimento, esse meu mal-estar, de repente, de fazer algo sem sentido, geraria na minha mente uma outra informação. Eu estaria mandando para minha mente a informação de que aquilo não é importante. Porque às vezes nós até sabemos que é bom, que é interessante, mas nós não temos interesse. Por exemplo, esses testes. Eu poderia achar esse teste muito chato de fazer, muito detalhe, e é logo cedo, e me incomoda. É importante, mas não é agradável. E esse meu desconforto é que vai mandar o estímulo para minha mente de que aquilo não é bom. E como a mente é responsável por me dar equilíbrio e controlar o meu gasto de energia, ela pode considerar que já que aquilo não é bom, não é interessante,
aquele é um bom momento então para eu poupar energia. E aí me vem um cansaço, porque para eu fazer aquilo eu preciso de energia. Se a minha mente não mandou, eu vou fazer aquilo, mas será um desgaste muito maior do que o natural das coisas. Então eu preciso de algo, primeira coisa, eu preciso de algo que me gere uma boa sensação. No meu caso, é o meu propósito. E esse estímulo, ele pode ser algo muito simples. Não precisa ser nada grandioso, não precisa ser a motivação da minha vida, nada disso. Eu preciso de um simples estímulo, uma simples motivação. E se eu não tiver? E se eu não vejo razão nenhuma para estar naquele lugar, mas eu preciso porque é de lá que vem minha renda no final do mês? Neste caso, existe um processo que eu chamo de ressignificar. E eu vou ressignificar o quê? Eu vou ressignificar esse sentido que você dá. Esse sentido de não importante, de não faz sentido, de chato. Eu vou substituir isso por algo que faça sentido. Lembre-se, a nossa mente, ela acredita na história que nós contamos. E a partir disso, a nossa mente acredita na história que nós contamos, e aí ela produz estímulos que vai gerar reações físicas, ok? Se você não der vou chamar de título, se você não der um título para essa história que você contou para sua mente, ela vai arquivar de maneira aleatória. E você só vai saber onde foi que ela arquivou quando você passar por alguma situação semelhante a essa que gerou o registro. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de assimilar. Esse exemplo vai ser da minha rotina de trabalho na radioterapia. Um paciente, vou dar o nome de João, paciente João, ele vai tratar metástase óssea localizada na coluna e é um paciente internado na UTI. Por que eu fiz essa descrição? Porque eu tenho um registro de paciente com essas características. Não todas, mas eu busquei características que me soam como complexidade. Então, por que metástase óssea na coluna? Porque paciente com metástase óssea na coluna, geralmente, ou pelo menos a que me gerou o registro, tem muita dor. E por que ele está internado na UTI? Porque paciente de UTI ele tem toda uma logística para ser transferido, precisa de médico, e geralmente são pacientes que vêm com bomba, com uma série de equipamentos, e enfim, não é algo simples de se fazer, tá? Mas isso é o meu registro. Já atendi pacientes da UTI super simples, mas o meu registro é feito dessa forma. O senhor João, ele tem um horário na agenda de manhã, 9 horas. Nessa história, eu trabalho à tarde. E o paciente João vem todos os dias à tarde como encaixe. Isso gera para mim e para o fluxo do serviço um atraso enorme por conta de toda essa complexidade dele. Ele não é um paciente que em 15 minutos eu atendo. Tem toda uma logística. Se eu não busco a justificativa, não procuro saber por que esse paciente está vindo outro horário, por que ele está vindo fora do horário, para que eu pegue essa história e guarde no lugar certo,
né, com a justificativa real de todo esse processo que está acontecendo, se eu não fizer isso, essa história fica solta na minha mente. E aí, algum ponto que me chamou mais atenção vai ser o título que a minha mente vai usar para registrar. Por exemplo, paciente de UTI. Porque essa situação, por si só, ela gera uma irritação. Paciente que vem fora do horário, gera atraso, os outros pacientes ficam incomodados, enfim. É toda uma situação de desconforto. E isso gera uma irritação natural, não que vá ter alguma discussão, nada disso, mas gera um desconforto natural. Esse desconforto ele vai ser arquivado junto com a história na minha memória. Só que se eu não souber onde está, uma hora eu vou descobrir. E aí, de repente, pode ficar junto com a informação de paciente da UTI. Então, todas as vezes que eu atender um paciente da UTI, eu vou sentir uma irritação. Só de ouvir paciente, só de saber que o paciente é da UTI, eu já fico irritada. Ou então, paciente de encaixe, pode ser uma outra forma de arquivo. Toda vez que alguém vem e fala, Karen, tem um paciente aqui que é de outro horário e está pedindo encaixe. Você pode atender? Já vai me gerar um desconforto. Mas eu, racionalmente, não sei porquê, mas eu fico irritada quando eu escuto isso. É uma situação. Agora, se eu busco a informação e sei que esse paciente, um exemplo, esse paciente está vindo fora do horário porque de manhã está ocorrendo um problema de motorista da ambulância, eles estão com falta de motorista e por isso o paciente está vindo só à tarde. Estão verificando por que está acontecendo isso, mas é essa a justificativa. Então, eu vou pegar toda essa irritação e vou colocar na pastinha de transporte. Vou ficar irritada? Vou, mas é uma irritação que eu tenho controle. Então, quando tiver um paciente, por exemplo, que eu sei que utiliza transporte, eu já sei que aquilo vai me irritar. Então, eu falo, gente, vamos tentar confirmar uma hora antes para ver se tem motorista, para a gente evitar atraso. E, enfim, eu vou estabelecer uma estratégia para administrar essa possível irritação, esse possível transtorno, esse possível desconforto que eu já conheço. E na outra situação, não. Na outra situação, eu sou refém. Uma hora vai aparecer. Aí, imagine que essa situação aleatória apareça num dia que eu já não acordei muito animada. Então, eu já fui trabalhar com uma quantidade a menos de paciência. E aí acontece de vir um paciente de UTI e pronto, acabou meu dia. Tudo por quê? Por falta de conhecimento. Mas se mesmo sabendo que o procedimento em si é importante, então voltando lá para o meu exemplo dos meus testes. Eu não tenho propósito, no outro exemplo, eu não tenho propósito. E eu preciso realizar esses testes todos os dias de manhã. Eu sei que isso é importante porque é uma segurança e tudo mais, mas eu acho muito chato. Eu acho muito cheio de detalhe. Até acho que nem precisava fazer todo dia, enfim. Não me traz uma energia boa aqueles testes. Mas tem a sua importância. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso criar uma motivação. Eu vou utilizar um livro que eu li, se chama Os 4 Compromissos. E eu vou usar a introdução dele para ilustrar melhor esse recurso de se criar uma motivação. Este livro, no começo dele, o autor descreve que os seres humanos, eles são domesticados durante o seu crescimento, igual um animal de estimação.
essa analogia que ele fez aos animais é porque ele está querendo destacar um sistema de recompensa e castigo. Nós nascemos e já somos inseridos numa família onde se tem regras, existem uma rotina, existem um padrão e nós somos condicionados àquilo. E a forma que as pessoas que são responsáveis pela nossa orientação, a forma como eles têm de dizer tá certo ou tá errado, é recompensando ou castigando. Então, quando você, por exemplo, criança, guardou os brinquedos, bate palma, né, faz alguma coisinha ali para a criança entender que ele acertou. E quando não faz, castigo ou uma correção, enfim. E isso vai passando as fases e só vai mudando o cenário, né? Porque na escola é da mesma maneira. Existem as regras, se você não respeitam aquelas regras, você é penalizado, se você respeita, recompensado. No trabalho, a mesma coisa. Relacionamento, a mesma coisa. Isso gera na nossa mente uma condição. Então, a mente funciona através desse sistema. E é isso que eu quero utilizar como referência. Para nós criarmos uma motivação diante de uma situação que para nós não é muito atrativa, nós temos que recompensar o esforço. Então, é como se nós colocássemos petiscos durante aquele procedimento para que ele se tornasse interessante para nossa mente. E aí eu preciso correlacionar a recompensa ao que eu estou fazendo para ter uma sensação de bem-estar e mandar essa informação para minha mente para que ela registre isso como algo que faz sentido. E aí ela vai devolver para nós uma sensação de bem-estar. Dentro da minha rotina de testes, pode ser que eu precise dividir, né? Eu posso colocar minha recompensa no final do procedimento, por exemplo, eu me programo para tomar um café da manhã depois que eu terminar os testes. Então, eu vou fazer os testes motivada pela minha recompensa, que é um café da manhã depois. Eu sei que eu só vou tomar café depois que eu terminar os testes. Então, são mecanismos que nós podemos utilizar para gerar essa sensação em nós, porque nós temos que enviar para nossa mente uma sensação boa. Ela acredita nessa mensagem que nós enviamos, então nós precisamos sentir. E aí nós temos que criar meios de estimular isso. Isso é muito comum em empresas de vendas, fazer campanhas motivacionais, recompensar quem bater a meta. Por quê? Porque isso estimula e faz com que a pessoa execute a atividade com menos desgaste de energia. Bom, eu utilizo esse mesmo mecanismo aos meus pacientes. Na radioterapia, existem tratamentos que duram, às vezes, até 2 meses. Então, por mais que o paciente venha motivado, isso vai decrescendo no decorrer dos dias. Então, chega na metade do tratamento, o paciente já está super cansado, super desgastado, porque geralmente os pacientes eles já vêm de outros procedimentos, então eles já chegam com um certo desgaste, ou quando não, vem direto para a radioterapia, mas enfim, é um processo. E isso demanda muita energia. Então, eu faço exatamente isso. Eu ofereço petiscos diários para os pacientes.
E esses petiscos são questões emocionais. Eu incentivo a questão da autonomia, a questão da autoestima, eu proporciono alguma situação, mas são coisas muito simples, muito simples. Ele só precisa sentir algo bom enquanto ele estiver ali, para ele registrar na mente, fazer uma associação. Eu sinto algo bom quando eu estou lá. Isso faz com que ele tenha a vontade de ir. Que ele não venha arrastando como se estivesse com uma mochila de pedra nas costas para fazer o tratamento. E são pequenas porções. Eu utilizo as informações que os pacientes dão através de conversas e crio estratégias para proporcionar esses momentos para ele. Mas isso não altera exatamente em nada no meu horário de atendimento, no meu tempo de atendimento, nada disso. Eu só tenho algumas condutas que são mais direcionadas para alcançar esse objetivo. Quando eu não aceito, não compreendo, não acredito nesse processo, eu não estou isenta de sofrer os efeitos dele. Essa questão da mente, ela é muito presente na nossa vida. A todo momento nós estamos enviando para nossa mente uma informação, seja consciente ou não. É muito comum em traumas esse mecanismo ser ativado. Por exemplo, paciente que tem fobia de lugares fechados. Essa fobia, ela não se instalou na mente do paciente do nada. Aconteceu alguma coisa e ele registrou a informação de forma aleatória ou não, mas ele registrou. Como que eu sei se foi aleatório? Quando o paciente nem sabe por que ele tem esse medo. Ou até sabe, mas ele não teve o direcionamento para ele poder administrar, saber, olha, tenho medo, mas se eu fizer assim, eu consigo fazer. Porque tem pacientes que eles têm medo, mas ele tem o jeitinho dele de encarar a situação. Então, olha, eu preciso, por exemplo, segurar o meu amuleto, ou eu preciso fechar os olhos. Então, assim, ele já criou um mecanismo de força para ele enfrentar aquilo, porque ele conhece o medo. E ele consegue discernir que aquele momento não é igual ao dia do trauma. Então, por exemplo, assim, o trauma dele é porque ele ficou preso no elevador. Se o paciente não tem essa estratégia, falou que é ambiente fechado, volta toda aquela reação que ele teve no dia do trauma. Mas aí você diz, senhor, é aberto. Não, mas eu tenho medo. Então, mas lá no fundo não está fechado, está aberto, mas eu tenho medo. Ele não consegue enfrentar. E aí o que acontece? Se nós não dermos alguma forma desse paciente sair dessa prisão, no caso, por exemplo, de ressonância, muitos pacientes precisam ser sedados por medo. Então, assim, não é o fato de não acreditar que te isenta de ser submetido aos efeitos desse mecanismo. Então, assim, o ideal é ter o conhecimento e quando não é comigo, é, por exemplo, com o paciente, eu conduzo o paciente. Eu faço o processo de ressignificar com ele, é claro, depende muito do paciente permitir, né? Existe um processo pré-ressignificar para estabelecer essa conexão. Sim, existe, porque aí ali é um cenário crítico,
né? Não é só a fobia, é a doença, mais a fobia, mais o ambiente, mais as pessoas que ele não conhece. Então existe todo um cenário, toda uma situação específica, e aí eu preciso de alguns outros recursos para conseguir conduzir a situação. Mas nós profissionais da saúde, que temos o conhecimento agora, já conseguimos criar estratégias daqui para frente. Talvez os traumas que já aconteceram, quando vier o pânico, fica mais complexo para se administrar. Mas daqui para frente é possível, totalmente possível de se fazer. E são ações muito simples, muito simples. Eu tive uma experiência pessoal em que eu utilizei esse recurso e foi uma ocasião, a minha mãe, ela caiu na escada aqui do prédio e bateu a cabeça. Eu cheguei minutos depois, só que eu subi pelo elevador e fui informada que ela estava na escada, acidentada. E como ela utilizava medicações anticoagulantes, então ela teve um sangramento grande. E o quadro dela, ela já tinha algumas questões de saúde, o quadro dela piorou e ela faleceu. Qual é a questão? Eu continuo morando no mesmo prédio. E, eventualmente, eu preciso passar nessa escada. Se eu não determino onde eu vou arquivar esse fato, ou eu vou evitar passar ali, ou eu passo, mas eu resgato todas as reações que eu tive naquele dia. Então eu preciso dizer para minha mente onde ela vai colocar aquilo. Eu vou colocar isso na pasta de fatalidade. E esse fato ele aconteceu tal dia e o registro vai ser feito dessa forma. Óbvio, quando eu passo naquele lugar, me traz um desconforto. Isso é óbvio. Só que quando eu preciso passar por lá, e eu já sei que vai me trazer esse desconforto, então eu já me preparo para passar. Então é uma questão que eu administro. Eu sei o que vai acontecer, eu me preparo para enfrentar e enfrento. Eu não sou surpreendida por uma reação que eu não tenho controle. Porque se eu não tiver controle, todas as vezes que eu passar ali, eu resgato todas aquelas emoções. Então, para minha mente é como se a minha mãe morresse todas as vezes que eu passasse ali, porque a mente não vê, ela recebe o estímulo. Então, se eu me emociono, ela vai trazer exatamente aquilo que eu estou mandando para ela. O impacto vai e volta a reação. Então, isso nos faz refém de uma situação que, de certa forma, é simples de contornar, de conduzir. E isso nós fazemos todos os dias, todos os momentos. Este vídeo, por exemplo, se você que está assistindo não escolher um lugar para salvar essas informações, a sua mente vai escolher aleatoriamente, algo que tenha te chamado a atenção. Por exemplo, se o fato de eu ter dito que no livro o autor diz que os seres humanos são domesticados, e eu fiz essa associação aos animais, se isso te gerou algum desconforto, pode ser que você coloque toda essa informação que eu te passei na pasta da ofensa. Por outro lado, se
você compreende que aquilo foi uma analogia para ilustrar um sistema, né, de criação, de sociedade, enfim, um mecanismo da mente, você pode usar todas essas informações que eu passei nesse vídeo e salvar na sua pastinha de conhecimento. Isso é uma decisão sua. E a escolha é: faça você ou deixe que sua mente faça. E aí você vai ser surpreendido em algum momento com o resultado da sua escolha.